Você casou no regime da comunhão parcial de bens. Antes do casamento, você tinha um apartamento. Vendeu esse apartamento e usou o dinheiro para comprar outro imóvel, já durante o casamento. Esse novo imóvel, ele é seu ou ele é do casal? A resposta está no instituto que pouca gente conhece, que se chama subrogação. E se você errar aqui, você pode perder metade do patrimônio que construiu antes do casamento. A comunhão parcial, a regra geral ela é simples. O que cada um tinha antes do casamento continua sendo só seu. O que o casal constrói junto, durante o casamento, pertence aos dois em igualdade. Isso está no artigo 1659 do Código Civil, que lista o que fica excluído da comunhão e o que entra na comunhão está lá no artigo 1660. Só que existe uma zona cinzenta ali que gera muita confusão. O que acontece quando um bem particular é vendido e o dinheiro é usado para comprar um outro bem? Subrogação é o mesmo que substituição. Um bem toma o lugar do outro. No direito de família, subrogação real é quando um bem particular é substituído por um outro bem, que passa a ter a mesma natureza do bem anterior. O novo bem ele herda o carimbo de bem particular. O fundamento legal ele está no artigo 1659, inciso 2, lá do Código Civil, que dispõe o seguinte: excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos seus bens particulares. Ou seja, se você usou um dinheiro particular para comprar um bem durante o casamento, ali durante essa união, esse bem novo ele continua sendo só seu. Ele é um bem seu particular, porque afinal ele subrogou aquele outro bem anterior. Pode parecer confuso, mas eu vou dar 3 exemplos para facilitar. O imóvel anterior ao casamento. João tinha um apartamento antes de casar. Casou no regime da comunhão parcial de bens. 2 anos depois, João vendeu o apartamento por 400 mil e comprou uma casa com esse dinheiro. A casa ela é bem particular do João. Ela não entra na meação da esposa, pois houve a subrogação. Exemplo 2. A herança recebida durante o casamento. Maria recebeu uma herança de 200 mil reais durante o casamento. Com esse dinheiro, ela comprou um imóvel. Esse imóvel ele é particular de Maria. A herança não comunica e o bem adquirido com ela também não, por subrogação. E o exemplo 3 é a armadilha, o complemento financiado. Pedro tinha 150 mil reais de um bem particular. O imóvel que ele comprou custou 300 mil. Ele deu de entrada 150 mil com dinheiro particular e financiou 150 mil reais durante o casamento. O que acontece nesse caso? Parte do imóvel é particular, a parte comum. Por quê? Porque Pedro deu uma entrada maior. A doutrina e a jurisprudência, elas tendem a calcular a proporção. 50% do imóvel é particular, é um bem particular, e 50% é um bem do casal. Na partilha, isso precisa ser demonstrado. E como provar a subrogação? Aqui mora o maior problema prático. A subrogação, ela não se presume, ela precisa ser provada. E a prova é documental. Então, o que você precisa guardar aí para demonstrar essa prova documental? Escritura ou contrato do bem original, o que foi vendido ou resgatado. Extrato bancário, mostrando a entrada do dinheiro na sua conta. Documento de compra lá do novo bem com o mesmo valor e na mesma época. Uma dica de ouro. A prova mais forte é fazer constar lá na escritura de compra do novo bem uma cláusula de subrogação. Nela, o tabelião ele vai registrar que a compra está sendo feita com recursos da venda de um outro bem particular, identificando qual é, ou também com dinheiro particular. Isso resolve a questão desde o início e evita muita discussão futura. Se você não conseguir rastrear o dinheiro, de onde veio, para onde foi e que foi usado naquele bem, a subrogação ela não é reconhecida. O bem ele pode ser tratado como um bem comum. Uma dica prática também, em inventário e divórcio, quem alega a subrogação tem o ônus de provar. Se não provar, o bem vai entrar na partilha e vai ser dividido entre os cônjuges ou entre os herdeiros. E quais são as situações que não configuram subrogação? Nem todo bem adquirido durante o casamento é particular. Atenção para os casos que a subrogação ela não se aplica. Dinheiro misturado. Se você recebeu uma herança, depositou lá na conta conjunta do casal e usou para comprar um imóvel, ficou muito difícil provar que o dinheiro era exclusivamente seu. O bem ele vai poder ser tratado como um bem comum do casal. 2. Doação feita ao casal. Se alguém doou um bem para os dois, ele é comum. Se a doação foi feita para você, com cláusula de incomunicabilidade, é particular.
Frutos do bem particular. O apartamento que você tinha antes de casar é seu, mas o aluguel que ele gera durante o casamento entra na comunhão, é um fruto civil. De acordo com o artigo 1660, inciso 5 do Código Civil, os frutos dos bens particulares se comunicam. O bem é seu, mas o rendimento, enquanto durar a vida em comum do casal ali, até a separação de fato, é do casal. Subrogação parece um detalhe técnico, mas pode significar a diferença entre preservar ou perder um patrimônio inteiro numa separação ou então em um inventário. Se você tem bens anteriores ao casamento, recebeu uma herança ou está pensando em reinvestir valores particulares, procure um advogado especialista em direito de família antes de tomar qualquer decisão. E também, se esse vídeo foi útil, salve e compartilha com alguém que está pensando em casar ou já é casado no regime da comunhão parcial. Toda semana eu mando conteúdo novo aqui sobre direito imobiliário e direito de família. Me segue para não perder.